Olá, meus amigos, sejam bem-vindos para mais uma aula dessa pequena série que estamos fazendo sobre o caminho para a felicidade. Esta é a sexta aula e hoje nós vamos reforçar um pouco daquilo que nós já falamos nas aulas anteriores sobre conhecer a si mesmo. E se você está chegando agora em nosso canal, não deixe de se inscrever, ativar o sininho e se gostar do nosso conteúdo, curta e compartilhe com os amigos. Pois bem, meus amigos, nas últimas aulas nós tratamos sobre as 7 colunas. As 7 colunas que são fundamentais para a estruturação e edificação da alma. Assim ensina o nosso santo São Bernardo de Claraval. E é importante nós deixarmos uma pequena revisão disso e reforçar algumas coisas que ainda não foram tratadas até o momento, para que nas próximas aulas nós iniciemos um pouco mais na prática esse caminho nosso. Nessas 7 colunas nós tratamos sobre muitos pontos que são essenciais para que nós edifiquemos e também purifiquemos em nossa alma e preparemos esta alma para esse caminho que nós vamos trilhar durante este plano terreno até a nossa passagem para o outro mundo. Esse mundo que, conforme os nossos atos aqui, pode nos encaminhar para a salvação de nossa alma ou para a condenação. No caso da salvação, como nós já vimos lá na primeira aula, conforme Santo Tomás de Aquino nos mostra, é lá que nós encontraremos a plenitude da felicidade, que é na visão beatífica em ver o próprio Deus. Aqui nesse plano, Santo Tomás nos ensina que nós podemos ter relapsos dessa felicidade conforme a nossa evolução e o nosso grau de perfeição. E também isso é demonstrado por Santo Agostinho, que diz que nós podemos alcançar a felicidade quando nós encontramos a sabedoria, a verdadeira sabedoria, e nós sabemos que a verdadeira sabedoria é o próprio Deus. Pois bem, meus amigos, e nesse caminho nós tentamos demonstrar a vocês como que podemos iniciar esse trabalho, esse processo, para que cheguemos a essa felicidade. E antes de mais nada, nós precisamos primeiro nos preparar para caminhar. E aí nós usamos a analogia tanto do carro, que é necessário estar bem preparado para que nós possamos fazer a viagem, e a da casa, que antes de nós habitá-la, nós precisamos edificá-la e estruturá-la bem para que ela aguente a sua estrutura. E assim nós possamos habitar nela em segurança. E isso foi demonstrado com mais perspicácia quando São Bernardo de Claraval nos ensina que existem 7 colunas para sustentar esta casa. E essas colunas nós demonstramos nas últimas 3 aulas. A coluna da boa vontade, a coluna da memória, a coluna dos benefícios de Deus e a pureza de coração, do entendimento livre, da retidão do espírito, da alma devota e da razão iluminada. A boa vontade é conseguida quando nós, em um alto grau de intensidade, tomamos a decisão pela busca do bem. A memória, ela tem um passo importante nesse processo, porque purificando ela e ressignificando ela, nós conseguimos limpar os nossos pensamentos e substituir por coisas boas, por virtudes boas, por algo que vai nos aperfeiçoar e não nos prejudicar, como os maus pensamentos. Por exemplo, se nós, no caso, temos uma vida devassa anteriormente, aqueles pecados, aquelas lembranças ruins, elas podem nos atrapalhar nesse processo. Então é importante essa purificação e essa ressignificação, que também é acompanhada pela
meditação sobre os benefícios que Deus nos encaminha, nos dá, seja Ele quando deu o seu próprio Filho para a redenção dos pecados, seja nos dando a graça da misericórdia através do arrependimento dos nossos pecados e a confissão deles. Então, e por outros meios, aonde Deus nos salvaguarda, mesmo muitas vezes quando nós estamos em queda ou caímos no pecado. Então, o próprio Deus sempre estará lá de braços abertos para nos receber quando nós nos arrependemos e fizemos o propósito de não mais pecar, não mais aderir ao erro. Então, e consequentemente, nós também temos o entendimento livre, que quando nós nos livramos, vamos nos livrando das apetites e afeições carnais, nós temos uma melhor visão, uma melhor cosmovisão do mundo, das coisas celestes e divinas, e isso vai nos facilitando no crescimento da vida espiritual. E aí, para finalizar, na última aula nós tratamos sobre a retidão de espírito, né? A necessidade de nós buscar essa retidão, a necessidade de nós buscar a justiça, a verdade, a honestidade intelectual, e também nós tratamos sobre a devoção, a importância de nós buscar intimidade com Deus, a vida de oração, a vida de meditação e contemplação, e para terminar, a razão em si, agora iluminada pela graça santificante, que deve ser a senhora dos nossos atos e pensamentos. E ainda para reforçar nessa aula, não dá para nós deixar de mencionar que não há nada mais sábio do que pensar e estudar a nossa consciência. Esse é o grande segredo, é o segredo que os santos, as pessoas do período monástico, da Idade Média, usavam e se utilizavam para crescer espiritualmente, e é por isso que é uma sociedade que chegou ao seu auge, que levou o Ocidente a seu auge. Então é um grande erro hoje nós olharmos para pessoas que buscam apenas a ciência e tratá-los como doutos, como eruditos. Na verdade, essas pessoas não passam de ignorantes que buscam apenas o conhecimento e a erudição das coisas externas. O verdadeiro sábio é aquele que olha para dentro de si. Então é muito mais útil nós recorrermos à nossa consciência para depois recorrer à ciência. Então é muito importante, porque se a gente for olhar com mais profundidade, nós podemos entender 2 pontos aqui. A consciência, como eu tratei lá se eu não me falha a memória na segunda aula, a consciência é a ciência do coração. E é através da consciência que nós olhamos para dentro do nosso coração. É ali que nós conhecemos o nosso coração. Já a ciência, ela olha para fora do coração. Ela conhece as coisas externas. E o verdadeiro sábio, primeiro, ele conhece a si mesmo. Ele entende a si mesmo. Olha para os seus pontos fortes. Olha para os seus pontos fracos. Para as suas faltas, para os seus erros. Corrige-se. Busca o perdão. Redime-se daquilo que fez de mal. E busca a misericórdia de Deus. Então, vai procurar a confissão. Nós católicos conhecemos muito bem isso, né? O sacramento da confissão que tira todo o peso da nossa alma. É lá que nós, verdadeiramente arrependidos, nos encontramos com a justiça e, encontrando essa justiça, nós encontramos também a misericórdia de Deus. Porque Deus viu que nós fomos justos em reconhecer os nossos erros, os nossos pecados, as nossas falhas, e a partir disso Ele nos encaminha, nos dá a graça da misericórdia, do perdão dos nossos pecados e erros. Então, o verdadeiro sábio, ele sabe que primeiro nós precisa olhar para si, para depois, com muito maior claridade, olhar para as coisas externas. E assim ele vai entender
com muito maior amplitude as coisas externas do que uma pessoa que simplesmente buscou apenas as coisas externas. Então, o verdadeiro douto, o verdadeiro erudita, o verdadeiro sábio é aquele que primeiramente cuida da sua consciência para depois buscar a ciência. E o verdadeiro sábio, ele sabe que é através da consciência que acontece a busca pela sobrenaturalidade, ou seja, a consciência é o agente da religião. E por que isso acontece? Porque na consciência, o homem ele usa da razão para olhar para... só para corrigir aqui e deixar melhor explícito. A alma, através da razão, ela olha para a consciência e a consciência torna-se o espelho da alma. Então, um homem que não olha para a consciência, ele fica sem espelho. E esse espelho passa a ser as coisas do mundo. Logo, uma pessoa assim tende-se a se perder pelos prazeres do mundo. Não tem segurança alguma, não consegue produzir uma identidade própria, aliás, não conhece a sua própria identidade. Logo, ele adota uma identidade do mundo. Logo, a tendência dele é se afastar cada vez mais das coisas divinas e buscar as coisas materiais. É por isso que o homem de hoje tende a se afastar cada vez mais da religião, se afastar cada vez mais da verdade e buscar, consequentemente, abre aspas, felicidade entendida por eles nas coisas do mundo, nas coisas materiais, nos prazeres mundanos. Então, é preciso que o homem que tenha essa sabedoria de olhar para a consciência também cuidar do coração. Porque o coração é a porta para a perdição, como assim também é a porta para a salvação. Porque é através do coração que ele recebe as informações. Então a vigilância com o coração precisa ser grande. Tratamos aqui da necessidade de sempre estarmos olhando para os apetites do coração. E se for necessário, nós precisamos rechaçar e rejeitar qualquer apetite do coração que possa nos levar a alguma falta, alguma queda. É necessário, então, que nós tenhamos esse exame sempre muito forte, muito eficaz no coração. E temer sempre com os apetites do coração. Se for necessário, castigá-lo. E isso é importante para o católico, é importante para o cristão, é importante para aquela pessoa que busca uma boa consciência. Ela precisa julgar-se a si mesmo como julgar a outrem, de maneira implacável, de maneira inflexível. Hoje o mundo olha de uma forma meio que extraviada, muitas vezes pela falta de nós olharmos para si, para conhecer a própria consciência, nós tendemos a julgar com uma inflexibilidade, de forma muito implacável as pessoas que estão ao nosso redor, mas com uma certa bondade, com certa generosidade, tendemos a não julgar a nós mesmos. Então, um sábio, ele faz esse processo inverso. Ele faz um julgamento implacável e inflexível consigo mesmo e reconhecendo as suas faltas, as suas quedas, ele tende a buscar a maior caridade na hora de fazer esse julgamento para com os outros. E o homem, para alcançar isso, ele precisa ter essa violência consigo mesmo. É preciso também uma graça muito grande e uma virtude da fortaleza,
que, como eu já disse, o homem ele está propenso a ser generoso consigo mesmo e inflexível para com os outros. E é tão interessante isso que a própria Escritura ela nos alerta. A Escritura nos diz que o reino dos céus não pode ser obtido senão pela força, e somente ganham aqueles que violentam-se a si mesmo. Vejam que a Escritura nos diz que é preciso que nós tenhamos uma certa violência contra nós. E essa violência só é possível se nós conhecemos a nós mesmos, nós conhecemos a nossa consciência e nós edificamos essa consciência de uma forma que nos dê essa possibilidade de entender e compreender a nós mesmos. Então, é muito importante que essa violência aconteça e que, se nós, por exemplo, estivermos sobre o risco e o reinado dos vícios e os apetites carnais, nós tratemos de combatê-lo, nesse caso, por exemplo, com a abstinência. Se nós formos, por exemplo, ter a ferocidade, nós combatermos com a mansidão. Se nós temos orgulho e a vaidade, combater com a humildade. A fúria, por exemplo, com a paciência. As distrações e os prazeres do mundo, combater com a oração. E assim, nós aos poucos vamos vencendo os apetites carnais, as afeições do nosso corpo, para que aos poucos a nossa consciência, através da razão e da alma, possa ser a senhora desse nosso templo, dessa nossa casa, que nos vai permitir que nós possamos traçar esse caminho com toda a segurança, para que no momento derradeiro da nossa passagem deste mundo para o outro, nós possamos estar bem preparados, de consciência clara e pura, para que possamos ter a visão beatífica, para que possamos chegar à visão beatífica e ao conhecimento do próprio Deus. Então, é fundamental essa preparação. Veja que nós tratamos aqui em 5 aulas e mais este resumo dessa 6ª aula sobre como preparar a alma, como preparar a consciência para que nós possamos fazer esse caminho. Nos próximos vídeos nós vamos começar a falar, a tratar das coisas mais práticas. Assim como não existe fé sem obras, um cristão, uma boa consciência também precisa de boas práticas. Nos próximos 2 vídeos nós vamos tratar justamente sobre isso, sobre as virtudes necessárias para que nós possamos trilhar esse caminho da forma correta, da forma certa, para chegar a esse destino final. Se você gostou desse vídeo, aproveito novamente para reforçar, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho, curta e compartilhe com os amigos. Um grande abraço a todos, salve Maria e viva Cristo Rei!